Boa noite a todos e todas. Obrigada pela presença. O evento Imigrantes e Refugiados, Deslocamentos em um Mundo em Crise debate e dá visibilidade às questões dos deslocamentos no Brasil e seus desdobramentos políticos, culturais e subjetivos. Vivemos em uma sociedade de mercado que, em seu processo de globalização, desloca-se cada vez mais livremente do hemisfério sul ao norte, do oriente ao ocidente. No entanto, a globalização revela sua limitação quando se trata do deslocamento das populações. Embora as imigrações espontâneas ou as forçadas por guerras, catástrofes ou situações sociais e políticas venham ocorrendo maciçamente, temos acompanhado as questões tensas de imigração para a Europa e Estados Unidos. Os recentes acontecimentos no mundo árabe e no continente africano estão provocando o deslocamento dos deslocados da globalização. Somalis, eritreus, etíopes e outros refugiados são obrigados a reatravessar as fronteiras, reencontrando as violências que os obrigaram a buscar refúgio nos países vizinhos. Espremidos entre violências, lançam-se ao mar, ficando à deriva, flutuando em uma eterna errância, e tem por destino, muitas vezes, a morte. Uma morte antecipada. Assistimos a uma política que, em nome da governabilidade, ideologiza o direito de ir e vir e da liberdade individual. Assim como acirra, especialmente nos países economicamente fortes, as leis e ações de segregação e discriminação contra imigrantes e refugiados. Criam-se mitos manejados ideológica e eleitoralmente que relacionam os migrantes à suposta ameaça à segurança, à perda de empregos ou da coesão social. Eles viriam usufruir das conquistas do país, ocupando cargos e incitando a dividir riquezas e consumo. Mitos. No Brasil, a questão tem certa invisibilidade, apenas quebrada pelos efeitos de exploração do trabalho, decorrentes das imigrações vindas especialmente da Bolívia, Colômbia e recentemente do Haiti. No entanto, somos um país de imigração. Para começar, devido à formação integrada e miscigenada do território e do povo brasileiro, com a presença maciça de imigrantes de todas as partes do mundo. Temos inúmeros brasileiros residindo no exterior, mas não só. Estima-se por volta de 1.500.000 estrangeiros residindo em situação regular no Brasil, principalmente portugueses, bolivianos, paraguaios e chineses. No entanto, diante dos haitianos que atravessaram as fronteiras brasileiras no norte do país, as reações da mídia e do governo têm destoado da nossa tradição de acolhimento. Discursos, por vezes atravessados de discriminação e preconceito, foram veiculados na mídia, assim como medidas de concessão limitada e seletiva de vistos aos haitianos. Há inconsistências na direção das políticas. Permanece pendente para aprovação uma política nacional de imigração e proteção ao trabalhador migrante, proposta por vários segmentos de representação. Além disso, ainda vige o Estatuto do Estrangeiro de 1980, herdeiro da ditadura militar. Este evento se insere no contexto desses acontecimentos sociais, mundiais e nacionais. Ganha urgência pela situação dos deslocados que buscam um lugar no mundo e atravessam as fronteiras brasileiras.
Por meio de atividades de interação cultural popular e debates sob uma perspectiva clínica, política, cultural, psicanalistas, cientistas sociais, linguistas e antropólogos abordam questões, dilemas e políticas que levam em conta as vicissitudes e direitos dos imigrantes e refugiados e os principais desafios para a sociedade brasileira nesse tema. Visamos instigar o público a problematizar a concepção de imigrante e o modo de relação entre pessoas e povos que são culturalmente diferentes. As mesas abordam a imigração a partir do inquietante contato com aqueles que consideramos estrangeiros, a partir onde facilmente surge, de modo explícito ou insidioso, a exclusão ou a segregação do outro. Também abordam o jogo político por trás do modo como se estabelecem as fronteiras, a imigração e o asilo. Debater esses fenômenos e entender seus mecanismos e efeitos fornece subsídios para que possamos enfrentá-los nos laços, nas políticas e na clínica. Os proponentes desse evento desenvolvem há 7 anos atividades de pesquisa e intervenção junto a migrantes, imigrantes e refugiados no projeto de extensão universitária, Migração, Cultura e Psicanálise, da USP e da PUC de São Paulo. Os seus integrantes têm desenvolvido uma prática psicanalítica que se caracteriza por uma escuta específica da cultura do outro, particularmente de pessoas com experiências de sofrimentos e violências vinculadas a deslocamentos forçados. Tais atividades centralizam-se atualmente em parceria com a Casa do Migrante, albergue da cidade de São Paulo, que acolhe migrantes, imigrantes e refugiados, no qual estão presentes pessoas de todos os lugares do mundo, diferentes culturas, línguas, diversas religiões e credos. Podemos ver nas fotos de Fernanda Faia, a Casa do Imigrante, alguns dos seus albergados e trabalhadores e várias das pessoas da nossa equipe. Muitos dos albergados são pessoas com vivências turbulentas e violentas, tais como os imigrantes banidos de seus países pela violência e miséria. Muitos modos ou soluções frente ao laço social são construídos e gestados pelos migrantes. Invenções, caminhos possíveis para alinhavar a nova existência, a dimensão subjetiva que situa o sujeito e o seu lugar de fala. No entanto, algumas dessas pessoas vivem esses processos carregados de angústia e culpa, que suspendem suas elaborações dos deslocamentos e sofrimentos e exigem práticas específicas. Nossa experiência com essas pessoas permite-nos testemunhar, acompanhar e intervir nos diversos modos de lidar com os impasses desses sujeitos no seu laço social. A escuta permite detectar os modos como os sujeitos podem ser capturados e enredados na máquina do poder, assim como desenvolver dispositivos clínico-políticos e estratégias de resistência aos processos de violência e alienação social. Nossos maneiros, singulares e coletivos, visam relançar o sujeito em sua trajetória e história, revisando e rememorando suas histórias e acidentes de vida. Esse realiza a elaboração do luto do exílio e das violências, a partir do qual pode reconstituir laços com a cidade. O projeto conta com uma equipe comprometida com o trabalho e com a participação de estagiários da graduação e pós-graduação,
da Psicologia da PUC de São Paulo e da USP. Temos nos tornado referência na área de atendimento psicanalítico em situações de precariedade e urgência. Nossa prática e seus impasses e pesquisas estão descritos em teses, dissertações e artigos. Este evento foi gestado dessa experiência e abordará a intersecção entre sujeito, cultura e política. Deste grupo, formou-se a equipe que formulou e posteriormente produziu este projeto. Na direção de produção, contamos com as psicanalistas e doutoras em psicologia, Sandra Luzia Alencar e Taeko Toma Carinato. Os produtores executivos são Christian Haritsaldi, Márcio Gagliato e Silvia Nishioka. Contamos também com a participação fundamental da produtora Lusco Fusco e com o trabalho competente de Wanda Lima. Agradeço o trabalho de todos, assim como a equipe do Centro Cultural do Banco do Brasil e outras instituições que nos apoiaram. O programa do evento está à disposição de todos, com maiores detalhes. Vamos iniciar a mesa Imigrantes, Estranhos, Estrangeiros, Discriminação e Sofrimento na Era da Emergência. Iniciamos pelo teatro, seguido pela composição da mesa, com os professores Didier Fassan e Edson de Souza. Bom trabalho a todos nessa noite. Muito bem, então, boa noite a todos. E estou aqui, enfim, depois dessa bela apresentação, para quem conhece um pouco, bom, o texto é uma
é uma livre inspiração nesse conto precioso do Guimarães Rosa, que chama O Espelho, que está nessa coletânea Primeiras Histórias, o que vai, de alguma maneira, também me dar um gancho para a minha fala. Enfim, queria agradecer muito, especialmente a Miriam, e nós temos pouco tempo, então não vou estender a toda a equipe maravilhosa que nos recebeu, e nesse evento muito promissor, muito importante, muito atual, e algo que eu considero, vamos dizer assim, um pouco nessa instância de uma política radical tão importante em nossos tempos. Eu estou aqui numa dupla função, né, de coordenador da mesa, de certa forma, coordenador de mim mesmo, né? Então, vou rapidamente apresentar o nosso convidado e agradecendo muito a presença importante do Didier Fassin, que, enfim, antropólogo, né, vocês podem ver no programa, sociólogo e médico, ex-vice-presidente do Médicos Sem Fronteiras, e atualmente professor de Ciência Social do Instituto for Advanced Study em Princeton, Estados Unidos. Vários livros publicados, né, e Império do Traumatismo, Pesquisa sobre a Condição da Vítima, A Razão Humanitária, e etc. Né? Tem uma série de publicações importantes assim, nessa área. Bom, meu nome é Edson Souza, eu sou psicanalista, professor do pós-graduação em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou também professor de pós-graduação do Instituto de Artes, pesquisador do CNPq, e tenho coordeno um laboratório junto com minha colega e amiga Maria Cristina Poli, que é um laboratório de pesquisa em psicanálise, arte e política. E, enfim, uma referência talvez importante a essa temática, eu organizei há muito tempo, também na esfera de um colóquio, um livro sobre a questão, essa relação entre psicanálise e colonização, né, uma certa, enfim, ali uma próxima leitura do sintoma social no Brasil. Bom, eu vou falar mais brevemente, evidentemente, deixando espaço para o nosso convidado de honra, né, o Didier. Então, em função do tempo que nós temos, eu vou abreviar muito a minha fala. E, bom, então queria inicialmente fazer alguns apontamentos de forma muito breve, evidentemente dialogando aqui com o que nós vimos com a peça, e não só com o que nós, enfim, com essa apresentação, mas ampliando um pouquinho com algumas temáticas que o Guimarães Rosa trabalha e trazendo em pauta a partir do texto Espelho, e também fazendo uma menção ao Grande Sertão Veredas, algo que a gente viu aqui na peça, essa pergunta do que é uma imagem, e algumas referências que a Miriam fez na abertura, como pensar essas instâncias da deriva, da errância, da finitude, né, dessa questão sobre o lugar, do espaço. E essa bonita cena que nós tivemos também a chance de ver, que eu nomearia, que depois eu vou rapidamente aqui falar, fazer uma menção, do que é uma imagem não disponível, né, que nós podemos ver aqui em ato nessa representação. Então, a gente poderia fazer, eu acho, uma certa alusão nesta intersecção, eu diria tensão entre essa função espelho e o sertão. Tá? Esse é um tema e do colóquio inteiro, que nos abre, eu diria, uma navegação fundamental, que precisamos entender algo que, por vezes, parece ultrapassar o entendimento.
Mas, por vezes, recusamos pensar nesses temas até como forma de não querermos reconhecer nossa condição de refugiados, náufragos e exilados, né, estrangeiros a nós mesmos, para fazer referência ao livro da Júlia Kristeva. Mas, enfim, precisamos, né, nos aproximar dessa lógica, entendê-la minimamente com nossas, eu diria, ferramentas, por vezes, precárias, insuficientes, sempre insuficientes. Compreender não significa justificar. Esse é um ponto importante que eu acho que nós vamos ter como desafio, não só no debate de hoje, mas durante o colóquio. Mas, eu diria, construir ferramentas que destituam um pouco esse senso comum, né, nessa ideia desse senso comum que ninguém duvida, e que, por exemplo, nos faz encontrar esse embate, né, clássico, que nós, enfim, recusamos e que a psicanálise, de alguma forma, recusa, nessa reflexão sobre o que é o próximo, quando nos deparamos com, por exemplo, esse mandamento bíblico, amarás teu próximo como a ti mesmo, que tanto incomodava Freud, pois esse ti mesmo é uma ilusão que mostra a tensão que nos constitui. Ou seja, essa agressividade constitutiva, já que todos nós sabemos, de maneira muito elementar, este eu é o outro. O que é importante é que muitas barbáries são sustentadas no rumor de discursos bem intencionados e ditos até humanistas. Aí tentamos forjar uma identidade problemática, pois, como nos lembra Adorno, o pensamento da identidade tem sido, ao longo da história, algo mortífero que devora tudo. A identidade, diz ele, está sempre de modo virtual relacionada à totalidade. Portanto, adentrar esse tema é adentrar noites, experiências de dissolução, né, como a gente pode ver um pouco aqui na peça, de reconstrução de espaços, e perguntarmos em que ponto um encontro é possível. Sonhamos com outras palavras que não o horror de Joseph Conrad, né, no seu clássico O Coração das Trevas. Né. Eu vou pular aqui uma parte. Então, colocar o nosso pequeno e, ao mesmo tempo, potente narcisismo em suspensão, para acessarmos, então, o que eu proporia nesse diálogo já com a peça, que eu vou fazer alguns apontamentos, né, iniciais, o nosso insertão, né, fazendo uma brincadeira e um jogo entre isso do sertão e esse grande inserto, né, o insertão, que é uma metáfora belíssima do Guimarães Rosa, que diz muito dessa temática, né, dos refugiados, dos imigrantes, desse deslocamento, dessa pergunta. É com essa ambiguidade, portanto, que penetramos no universo de linguagem, né, de Guimarães Rosa, que vimos aqui, né, nessa peça, enfim, no texto, particularmente do Espelho, como uma espécie de vereda, né, de texto, imagens e performance. Né. A pausa do sertão, do insertão, marcada por 2 pontos no título do romance, né, Grande Sertão, Veredas. Um pouco nessa dimensão de respiração, de recuperação do fôlego antes da travessia. Percurso que exige de nós todos uma coragem, uma persistência e, sobretudo, de princípios para todos que querem saber um pouco mais sobre sua, e aí tem um jogo de palavras, então, entre verdades e veredas. Guimarães Rosa segue aqui o princípio de Maurice Blanchot e sacode, então, a poeira das palavras, né, diz Blanchot,
abrindo no oco das letras outras significações. De dentro desse oco, luz e escuridão. Bom, 3 rápidas observações sobre a peça, que, enfim, vi pela primeira vez, né, como muitos de vocês, mas, enfim, tive a chance, né, pela gentileza da equipe, enfim, do André, que me manda um e-mail, enfim, de ver o texto e ver um pequeno fragmento, que eu gostaria de comentar e que acho que tem a ver com o nosso tema. Bom, essa peça, então, acho que nos introduz em várias questões cruciais no nosso tema, né? Esse eu e seus múltiplos eus, essa questão do duplo, né? Poderia comentar alguns detalhes, mas vou passar. Enfim, de uma maneira muito simples, né, como eu acho que todos compartilham, esse eu que se constitui através do outro. Ou seja, somos constituídos nessa alteridade e que depois tentamos, de alguma forma, recalcar e esquecer. Mas lembra Freud, o que recalcamos retorna. O que é uma imagem? Onde começa uma imagem? Por que a identidade é, ao mesmo tempo, o que buscamos e o que precisamos sempre colocar em questão? Ou seja, o estatuto de nossa relação com a identidade, esse estilo de relação, diz de nossa relação ao outro. Como abrir, então, e eu trouxe uma imagem emblemática, que eu também não vou poder falar muito, de um artista que eu tenho trabalhado bastante, que é o Gordon Matta Clark, um artista americano que faz essas secções em casas abandonadas, que eu acho que é uma bela metáfora também dessa questão desses abandonos, dessas pessoas que saem dos seus lugares, né? Como uma metáfora também desse confronto dentro e fora, e o que é dentro, o que é fora, e que a gente pode ver. Ou seja, como abrir, então, um corte, uma fissura nesta minha morada tão familiar, esse corte que verte o dentro para fora e o fora para dentro, né? Mas que revela o quê? Revela o ponto de corte em uma estrutura. Ele era um arquiteto, então não é em qualquer lugar que se faz esse corte. E o princípio do Gordon Matta Clark, eu acho que nos interessa para a nossa discussão, que ele diz que o importante, então, é como encontrar esse corte certo entre estrutura e colapso, né? Que é o desafio dele. Então, entender essas relações entre estrutura e colapso nos ajuda a pensar no que produz, em tantas situações, uma recusa ao diferente, nessa falsa ideia de preservar ou de garantir um lugar. Ouvimos na peça, isso é Guimarães Rosa, procurar o eu por trás do mim, né? Fecha aspas. Ou seja, o que acontece quando as imagens o abandonam, né, o personagem, por completo? É uma imagem à espera do seu tempo e do seu espaço. É uma imagem em busca do seu espaço. Uma imagem em busca da sua conjugação, né? Esse infinitivo, esse verbo, essa imagem em repouso. Ou seja, uma imagem aberta ao mundo e ao outro. Nessa temática que nós estamos trabalhando, e no colóquio, esse infinitivo está, e isso é uma questão que eu acho que o Didier vai colocar de uma maneira também mais prática, pela experiência dele, de alguma forma suprimido e em cada vez mais dificuldade no nosso tempo, que eu diria dissolvido esse infinitivo numa cacofonia de conjugação do mesmo tempo verbal. Né, como se ali a gente estivesse numa espécie de repetição, não dando espaço à potência, justamente, do que essas conjugações e esses infinitivos, enquanto potencial, enquanto possibilidade, enquanto até utopia, poderia aparecer.
diz na peça, e o texto do Guimarães Rosa, que inicia com essa bela frase, né, em determinado momento, penetrando, isso é Guimarães, conhecimento que os outros ainda ignoram. Você percebe como o texto do Guimarães Rosa nos coloca nessa tensão entre o que sabemos, o que não sabemos, o sabido, o insabido, com temática potente na psicanálise e que depois, enfim, se a gente houver algum tempo, a gente poderia discutir. Mas o que é importante aí? Importante é que é justamente esse estrangeiro, não é, esse refugiado, esse que se desloca, esse que nos confronta, é o que vem a perturbar, né, esse particular de uma determinada cultura. Né. O eu que perde a forma, esse informe, que tanto trabalhou Jorge Bataille, né, nessa temática do informe. E que o Guimarães Rosa diz, né, nesse conto, né, nesse breve conto, da seguinte forma: simplesmente lhe digo que me olhei no espelho e não me vi, não vi nada, só o campo liso. Fecha aspas. Como, então, podemos chamar, nomear aquilo que não vemos? A temática que daria aí uma derivação, por exemplo, para a gente conversar sobre o Inominável em Samuel Beckett, por exemplo, né? que em determinado momento, no seu Inominável, diz, bom, então, de onde é que me vêm essas palavras que me saem pela boca? Sempre essa pergunta fundamental desse discurso que nos fala, né, e que, de alguma maneira, esse estrangeiro, esse de fora, esse refugiado, vem nos interpelar e, de alguma maneira, nos mostrar. Ou seja, a questão deste impronunciável, desse limite da representação. O imigrante, então, e o refugiado, penso eu, vem colocar em uma certa posição de abismo esses espaços aparentemente assegurados da representação. Por isso, esse abismo é o que nos produz horror, mas, ao mesmo tempo, poderíamos dizer, é uma espécie de salvação. Como lembra o grande poeta Rilke, lá onde está o perigo, cresce também o que salva. Então, um pouco enfim, encaminhando assim para a finalização dessas notas abreviadas e, enfim, mais ainda, vamos pensar, e eu gostaria de trazer essa imagem que foi, em algum momento, acho que feito menção, desse refugiado imigrante num outro tempo, né, e voltando para a experiência do mundo grego. Pensando, por exemplo, o refugiado e o imigrante, né, e aí tem algo de uma experiência pessoal minha, assim, do meu pai, né, de ser, na verdade, filho, né, de um imigrante, de um refugiado, né, retirante nordestino do sertão do Ceará, por isso que esse tema do sertão e do sertão me toca tanto, né, ou seja, de ter tido a chance na minha vida, né, de acompanhar essa trajetória, né, de alguém que começa a trabalhar com 4, 5 anos de idade e que tem que deixar a sua terra com 12 anos, 11, 12 anos. Né. Mas pensando justamente nessa ideia do refugiado, desse imigrante, e a sua potência utópica de buscar, e essa aposta, esse sonho, ou mesmo num desespero, de buscar novas imagens, novos espaços, novos significantes, novas línguas. Ou seja, produzindo uma espécie de renovação dos espaços, de renovação da língua. Numa bela reflexão intitulada A Competência do Estrangeiro, Jean-Marie Gaillard lembra uma das cenas da Odisseia de Homero, justamente no canto quarto, em que uma doméstica, ao ver um estrangeiro à porta, vai até o rei e lhe pergunta se deve acolhê-lo ou acompanhá-lo à casa de um vizinho.
O rei Menelás, marido de Helena, responde indignado: é preciso sempre acolher o estrangeiro. Por trás de seus traços pode se esconder um deus Hermes, ou o deus dos caminhos, ou mesmo Zeus, o rei dos deuses. Portanto, receber um estrangeiro, um hóspede, significa estabelecer uma aliança entre o presente, para o presente e para o futuro. Esse encontro sela uma sorte que eu poderia chamar de pacto, reconhecimento mútuo que engaja também os descendentes. O estrangeiro, Xenos, pode também ser um aliado, como um inimigo futuro. Muitos vão sublinhar a ambiguidade com relação ao Xenos, né? Sobretudo na tradução latina, né, que dá origem, então, né, a hostes, esse radical que deriva, por exemplo, a palavra hóspede, né, hotel, né, a hostes, o inimigo, o hostil. Ou seja, hospitalidade e hostilidade são duas versões inseparáveis de uma mesma relação. Então, isso tem tudo a ver com o Heimlich de Freud, né, justamente onde ele vai falar que, qual é a tese, para resumir numa frase, de que nós só podemos ter a experiência do estrangeiro justamente naquilo que é familiar. Podemos resumir, de certa forma, assim, o texto do Freud, né, justamente quando ele lembra ali, né, que, lembrando Schelling, né, que um Heimlich esse é o nome de tudo que deveria ter permanecido secreto e oculto, mas veio à luz. Então, é essa perturbação que eu acho que nos convoca assim, a pensar, e eu finalizo, tá, no meu tempo, que o que me parece importante nas nossas discussões, e, enfim, na sequência do debate, no que a gente viu na peça, nos filmes que vão ser mostrados, enfim, nesse diálogo, é que a gente possa refletir sobre estratégias estilísticas, vamos dizer assim, de abordar essa questão, ou de mostrar essa questão. Para mim, isso é algo fundamental. Ou seja, de poder pensar em como essa questão é mostrada. Então, finalizo, né, com um breve apontamento sobre esse tema que, para mim, é muito caro e que talvez a gente tenha algum tempinho para discutir no final, sobre essas estratégias, então, de mostrar essa problemática do estrangeiro e do refugiado, lendo aqui uma breve passagem do livro da Susan Sontag, que chama Diante da Dor dos Outros, talvez muitos de vocês conheçam, esse ensaio onde ela, digamos, fala muito sobre fotografia, mas fala sobre essa dimensão do como acessamos, né, esse sofrimento do outro. Ela diz, em determinado momento, o seguinte, e com isso eu encerro aqui o meu rápido comentário e passo a palavra ao Didier. Ela diz o seguinte: mostrar o inferno não significa, está claro, dizer-nos algo sobre como retirar as pessoas do inferno. Como amainar as chamas do inferno. Contudo, parece constituir um bem em si mesmo reconhecer, ampliar a consciência de quanto sofrimento causado pela crueldade humana existe no mundo que partilhamos com os outros. Alguém que se sinta sempre surpreso com a existência de fatos degradantes, alguém que continue a sentir-se decepcionado e até incrédulo diante de provas daquilo que os seres humanos são capazes de infligir, em matéria de horrores e de crueldades, a sangue frio, contra outros seres humanos, ainda não alcançou a idade adulta em termos morais e psicológicos. Ninguém
após certa idade, têm direito a esse tipo de inocência, de superficialidade, e a esse grau de ignorância ou amnésia. Então, obrigado pela atenção, e eu passo, então, agora a palavra ao Didier. O vencedor de 2003 do prêmio Golden Bear no Festival Internacional de Berlim, entre outros prêmios, o Michael Winterbottom, neste mundo, nos conta a história de uma jornada épica de 2 jovens afegãos tentando alcançar o Reino Unido pela Ásia e pela Europa. O filme faz parte de um gênero de documentário-drama. Começa no Paquistão, onde há 53 mil afegãos que saíram dos seus países em resultado dessa invasão do exército soviético e foram viver em condições miseráveis. Como os outros, o Din Torabi, a família dele decidiu enviar o seu filho Jamal e seu primo Enayatullah para tentar sua sorte em Londres, onde eles têm familiares. Com a ajuda dos contrabandistas, a aventura leva-os ao Irã, onde eles são deportados de volta ao Paquistão pela primeira vez, e aí eles vão tentar uma segunda vez. E na Turquia, onde é o ponto de encontro dos migrantes de toda a região, que embarcam em Istambul dentro de um container. Na chegada à Itália, Jamal descobre que seu primo e os outros refugiados morreram sufocados durante a travessia do mar Mediterrâneo. E ele continua sua odisseia a Paris e a Sangatte, onde existe um supervisor da Cruz Vermelha, sendo gerenciado pela polícia francesa, e os abriga na Inglaterra. Então, no caminhão, eles cruzam o canal e avisa o tio que eles conseguiram, mas ele estava sozinho. As últimas imagens do filme revertem os refugiados do campo do Paquistão, com uma sentença que aparece na tela como um epílogo realista, indicando que o jovem que faz o papel de Jamal não é um ator profissional. Era ele mesmo conseguindo o asilo que ele tinha solicitado, embora apenas ele tinha conseguido alcançar isso na idade de 18 anos. Então, nesse cinema Verité, o filme oferece uma figura comovente do que acontece nos asilos contemporâneos. Então, isso ilustra a divisão do mundo em 2, onde os refugiados estão destinados a morrer nesses campos, e os ricos têm acesso a esses campos de refugiado e permanecem com o resultado incerto de uma viagem tão perigosa. A precariedade econômica de um lado e a precariedade jurídica do outro lado. Como é um fenômeno marginal, o asilo foi concedido como uma exceção social e espacial, uma proteção especial, infringindo a função normal das relações humanas e da obrigatoriedade da hospitalidade, sendo ambivalente aos estrangeiros. O aumento de refugiados e as pessoas sem Estado, depois de 2 guerras, transformaram esse assunto em político e legal, envolvendo a soberania e os direitos, progressivamente mudando de um problema europeu para ser um problema global, aumentando o controle desse fluxo de população e, assim, perdendo a fundação da dimensão dessa exceção. Então, essa mudança foi acompanhada por mudanças morais, de contornos éticos do conteúdo do asilo. Então, o que é considerado refugiário, ele nunca parou de se envolver. Então, geralmente supõe-se que a noção de asilo teve sua origem etimológica e histórica nos tempos gregos, de Solon, direito.
Os padres inventaram o princípio do asulon, refúgio, para proteger-se de invasores e guerreiros, traduzido do latim como asilum, um santuário. A palavra obteve significados diferentes, designando um lugar seguro fora da cidade, onde os párias, os criminosos, os escravos, significativo para essa nossa interpretação contemporânea. Os oponentes políticos poderiam escapar à justiça e à punição. Esses locais eram invioláveis. Então, ambos os gregos e os romanos se referiram ao sagrado como uma separação, nesse caso físico, do profano, da palavra profana. Eles queriam dizer um lugar de exceção. Mas da Grécia para Roma, isso teve uma mudança de religioso para político e social. Além dessa origem literal, a arqueologia do que achamos de que seja o asilo também tem base em uma outra tradição, que é a hospitalidade. Então, as perguntas filológicas desse conceito revelam uma grande ambiguidade nas línguas indo-europeias, porque a palavra se deriva de hospes e também de hostis, inimigo, e tem a raiz para hostilidade. Ambos os termos referem-se ao estranho e pode ser visto como a luz de favorável ou inimigo. Considerando essas duas semânticas e o legado histórico, existem duas verdades contempladas no asilo contemporâneo. O direito sagrado de proteger o espaço inviolável, independendo da condição do refugiado, e a ambivalência da hospitalidade, sempre em perigo da hostilidade. A modernidade do asilo, conforme ele emerge vagarosamente, desde o século XVIII, com a Revolução Francesa, mas num passo mais firme durante a Primeira Guerra Mundial, ele teve formato por dois fatores, um demográfico, outro político. Por um lado, o asilo tende a não se referir mais a grupos, indivíduos ou grupos de indivíduos. Isso engloba milhares e às vezes milhões de refugiados em potencial. Russos fugindo do regime bolchevique, os armênios tentando escapar dos massacres turcos, os republicanos nacionalistas hispânicos, os judeus da perseguição nazista e finalmente, enormes massas de pessoas que se deslocam após a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, o asilo não é mais a província das cidades, mas dos estados, onde a proteção da universal da lógica compete com a soberania nacional. Então, essa configuração é burocrática para aqueles que estão tentando cruzar as fronteiras. A distinção entre imigrantes e refugiados começa a ser problemática. A ratificação da Convenção de Geneva, em 28 de julho de 1951, precedida pela criação do Alto Comissionamento de Refugiados e seguido de agências específicas que regulam esses asilos em alguns países, eles forneceram uma base legal e institucional para lidar com esse assunto duplo de números e estados. É pouco conhecido, é limitado no seu escopo sobre as vítimas dos eventos que ocorreram antes do 1º de janeiro de 1951, o que quer dizer que exclusivamente pertence aos europeus, que eram as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Foi apenas em 1967 que o Protocolo de Nova York considerou que é desejável que status igualitário seja desfrutado por todos os refugiados, generalizou a proteção para qualquer um correspondendo à definição de refugiado. Embora ficou logo óbvio
que a globalização de exílio e a ambição de tratamento justo para todas as vítimas foi maravilhoso, mas profundamente assimétrico e muito desigual. Para colocar isso esquematicamente, no sul são refugiados, no norte os que buscam exílio. Os primeiros precisam supostamente de proteção, sem avaliação, enquanto o segundo, os que procuram exílio, ainda estão sendo avaliados pela sua necessidade de proteção. Não é apenas uma diferença de vocabulário ou de status, é uma diferença de regime de reconhecimento. A quase ausência de informação fornecida pelos benefícios do Sul e uma investigação profunda esperada pelo Norte, do outro lado. Em países em desenvolvimento, onde a população de preocupação, usando a linguagem do comissioneiro de alto comissariado das Nações Unidas, alcança 10 milhões na África e 18 milhões na Ásia. Refugiados estão concentrados em acampamentos, sob a proteção oficial de agências internacionais e com assistência de organizações não governamentais. Uma área que não os previne de ser ameaçados, tanto de fora quanto de dentro dos campos. E às vezes nas mãos de trabalhadores humanitários. Esse limbo às vezes dura décadas. Os encampamentos sendo progressivamente transformados em cidades, onde a população experimenta a mesma vulnerabilidade que eles tinham, com exemplo, em Dadaab, Quênia, na seca, na Somália. Nesse contexto, os refugiados são reconhecidos como tal simplesmente porque é presumido que eles dizem o que são o que dizem. Quase não há procura de informações sobre seu passado para verificar se a situação satisfaz o critério da Convenção de Genebra. Mas, em contraste, no mundo rico, onde a população de preocupação representa apenas 1,5 milhão na Europa Ocidental e meio milhão na América do Norte, em outras palavras, 14 vezes menor do que nos países em desenvolvimento, apenas uma minoria dos que procuram exílio serão oficialmente recebidos como refugiados. Cada pedido para esse status precioso é objeto de uma investigação profunda e sujeita à apelação, o que pode levar anos de investigação sobre o passado da pessoa e especulação sobre seu futuro. Uma pequena proporção navega esse mundo de forma bem-sucedida, mas os poucos que recebem, em termos de segurança física e bem-estar social e o muito prezado cuidado do Estado. Mas nós temos visto que com situações precárias no Sul, com situações, benefícios substanciais no Norte, o que gera a evidência vaga de que, por um lado, a prova individual inequívoco é exigido por um lado, do outro lado não. É claro que a oposição que estou colocando simplifica o retrato em certos países africanos, asiáticos e América Latinos, como o Brasil, que têm se tornado atrativos a refugiados e que já começaram a desenvolver suas próprias burocracias para o tratamento de quem procura exílio. Mas a paisagem global, de modo geral, mostra a diferença que eu estou explicando. O resultado, como resultado da distribuição de refugiados no mundo inteiro, tem mudado bastante, com a maior parte caindo sobre África e Ásia. Ao contrário, a Europa e a América do Norte recebem uma menor parte. Como ilustração disso, podemos considerar dois países ocidentais que representam numericamente e simbolicamente nações de recebimento de refugiados. Em 1960, depois do final
da crise de Segunda Guerra, de 1,6 milhões de refugiados, 250 mil estavam na França e 530 mil nos Estados Unidos. Em 2010, 60 anos depois da ratificação da Convenção de Genebra, dos 10 milhões de refugiados, apenas 135 mil estavam na França e 275 mil nos Estados Unidos. Em outras palavras, enquanto o total de refugiados tem multiplicado por 6 no mundo inteiro, tem sido dividido por 2 nesses 2 países. Enquanto a presença global de refugiados tem se tornado muito mais significante, sua proteção tem sido restrita continuamente nas sociedades afluentes. De fato, o inverso é praticamente completo, pois nos países do norte, os que buscam exílio estão sendo criminalizados, tanto em discurso quanto na prática. A maioria se tornam imigrantes ilegais, enfrentando os riscos de ser encarcerados ou deportados. Os primeiros os números são as populações de preocupação e os segundos são os que buscam efetivamente status de refugiado. A proeminência da figura de quem procura exílio é um sintoma da diferença entre duas curvas. Ao longo das últimas 3 ou 4 décadas, o fluxo de quem busca exílio aumentou bastante, enquanto a porcentagem daqueles que recebem efetivamente esse status de refugiado tem caído dramaticamente. Essa evolução simultânea está sendo apresentada como lógica. A partir dos anos 70 em diante, cada indivíduo buscava asilo como um substituto para uma permissão de residência que ele não consegue como permissão de trabalho ou a reunificação familiar. Então, como consequência, enfrentando esse fluxo de refugiados falsos, entre aspas, mas não é o caso. De fato, a relação entre as duas curvas é mais complexa. Na França, por exemplo, onde eu tenho conduzido a maioria das minhas pesquisas nos últimos 10 anos, e que eu vou falar como exemplo de um retrato maior global no norte. Na França, a interrupção oficial de imigração aconteceu em 1974. Em relação à evolução tinha 18 mil pedidos em 1976, com uma taxa de 95% de aprovação. Aumentou para 48 mil pedidos em 91 e a taxa de aprovação caiu para 20%. Mas em 2006, o número tinha diminuído para 26 mil pedidos, enquanto a taxa de aprovação também caiu e caiu para 12%. Em outras palavras, embora o aumento de pedidos de asilo nos anos 80 e a simultânea diminuição de aprovação a estabilização ou contração de número de pedidos não mudou a diminuição da taxa de aprovação de quem pede exílio. Estudos qualitativos confirmam a ausência de um relacionamento estrito. Até os anos 70, o motivo de ter tão poucos pedidos é que, para a maioria dos que poderiam pedir uma permissão de trabalho, resolvia o problema, permitindo eles continuar dentro do país anfitrião. E a mudança de prática de agências de trabalho que não deixava mais essas pessoas virem para trabalhar, que aumentou o número de pedidos de quem procurava exílio, diferenciando eles de outros imigrantes. Mas essa imagem mudou, como manteve uma conotação positiva até nos anos 80, mas, por outro lado, os vítimas de ditadores latino-americanos, como chilenos
em 73, argentinos em 76, e até um certo ponto brasileiros eram conhecidos como heróis, a maioria sendo engajado politicamente e sendo intelectuais. Por outro lado, tínhamos as vítimas dos regimes comunistas de Ásia Sudoeste Asiática, incluindo cambodjanos e vietnamitas em 79 em diante, e foram vistos como quem sofriam, o que receberam uma resgate humanitária muito grande. Desde então, não são os demográficos dos últimos, mas sua imagem que tem dado, sendo curdos da Turquia, chechenos da Rússia, afegãos, congoleses, colombianos, os que pedem não recebem mais admiração ou compaixão. Em 3 décadas, os que pedem exílio têm caído de 9 o que era 9 em cada 10 pedidos foi aprovado para 1 em 10. Uma mudança dramática que encontrou seu paralelo nos países norte-americanos, Há um pouco tempo atrás, o relacionamento entre a administração e os pedintes era um de fé, de confiança, tem virado uma coisa de desconfiança. O paradoxo é que, para justificar essa suspeição, os magistrados reconhecem o estado de refugiado como uma meta inatingível e se torna normal excluir a grande maioria dos que pedem, que são vistos como não merecedores desse status. Mas além dessa tendência de desconfiança que aumenta, dois fenômenos profundamente transformam isso. Uma é de mudanças internas na nossa sociedade e que expande o que seria a visão do que é legítima obter o exílio, e outro que é uma mutação externa, que reduz o reino de exílio e enfraquece sua significância social. Um fato a ser notado, que não foi anotado em recentes estatísticas sobre exílio na França, em 2010, 13,5% dos que pediram asilo receberam proteção internacional pelo escritório de refugiados e pessoas sem Estado. Mas, inesperadamente, o país para o qual a maior parte das decisões favoráveis foi mais alto, 75%, como 13% que é a média, era Mali, que tinha sido considerado durante 2 décadas um país pacífico, não nas últimas 2 semanas ou mês, mas durante 2 décadas foram considerados como um país pacífica e democrática, sem história recente de perseguições de grupos étnicos, religiosos ou políticos. No contraste entre os que pediam exílio, russos, que são 80% checheno de sua origem, os cidadãos da República Democrática do Congo foram os mais expostos à violência no mundo, culminando em 12%. Os solicitantes do Haiti, onde houve um desastre natural, também com insegurança política, não excederam a 10%. E Bangladesh, onde existem minorias políticas e religiosas que estão sob pressão, não atingiram 1%. Então, a razão por que Mali é uma exceção é porque a soberania foi reconhecida em 2001 e eles foram chamados de grupo social. De acordo com essa terminologia oficial, mulheres que temem, com razão, a ser submetidas à mutilação genital contra sua vontade. Isso aqui está entre aspas. Eles têm que voltar ao país de origem. E essa proteção foi estendida aos pais que se opuseram também à circuncisão das mulheres e suas filhas. Então, essa jurisprudência ficou conhecida e um grande número de casais
que estavam na França sem documento procuraram o asilo, dizendo que eles seriam deportados. Se eles fossem deportados para o país de origem, as suas filhas teriam que passar por esse ritual de corte. Então, a taxa de admissão aumentou de 0,1% para 75%. Então, o caso da mutilação feminina, na verdade, é parte de um processo mais amplo que as organizações feministas têm um papel importante. Então, quando essa perseguição é baseada em medo, em questões raciais, religiosas, nacionalidade, eles são considerados como um grupo social específico. E existe uma queda deflacionária por conta desse grupo social especial. E há, por outro lado, uma tendência inflacionária que aumenta em uma categoria aberta de um grupo social, essencialmente na relação baseado em gênero e baseado na orientação sexual, na perseguição de orientação sexual. Enquanto muitos levam em consideração quem busca asilo, há razões étnicas, religiosas, as questões que são forçadas a casar, violência doméstica, abuso homofóbico, recebe atenção, recebe simpatia, recebe um questionamento e, finalmente, uma avaliação positiva. A evolução do asilo ilustra a redefinição contemporânea de política para incluir gênero e assuntos sexuais. Nos dias de hoje, é mais legitimado a solicitação de uma vítima que foi vítima de tratamento cruel, baseado em gênero e sexualidade, do que no seu engajamento político, nas suas questões religiosas, no seu pertencimento ético. Uma pessoa pode falar de uma intimidação do asilo. O fato que na corte francesa há mais casos apresentados a portas fechadas do que os que têm a representatividade pública, precisamente porque eles falam desses assuntos íntimos e que ilustram na evolução. Paralelamente a essa transformação do asilo, existe também uma outra evolução definindo o seu contorno. Ela enfatiza mais o sofrimento do que os direitos e apela para a compaixão mais do que o direito. Então, essas requalificações são usadas em consideração para a relevância do refugiado e são interpretados numa língua diferente, a do humanitarismo. A 17 de fevereiro de 2001, um navio cambodiano que estava na Riviera Francesa. Havia 900 homens, mulheres e crianças do Oriente Médio que estavam a bordo. Explicaram às autoridades francesas que eles estavam fugindo do regime iraquiano e queriam o asilo na Alemanha ou na Inglaterra. A primeira reação do governo socialista francês foi negá-los a entrada em território francês, considerando que eles não tinham documento e denunciando que havia nessa operação um tráfico de humanos. Os sobreviventes dessa situação do navio foram aprisionados e foram levados para um campo. Entretanto, as imagens que foram transmitidas de crianças chorando, mulheres desesperadas e pessoas idosas se arrastando atrás dos arames farpados chocaram a população e pressionaram o público, bem como as organizações não governamentais e a mídia. Então, o primeiro-ministro reverteu o curso e declarou que a prioridade deveria ser dada, nesses termos, numa rota humanitária. Os sobreviventes receberam um salvo-conduto, mas a maioria deles fizeram o que eles tinham que fazer e seguiram sua jornada nos países vizinhos. Entretanto, na pesquisa dessas solicitações, pareceu que não havia iraquianos, mas sirianos. E não curdos, mas yazidis.
uma outra minoria. Eles foram informados pelos contrabandistas, que a chance deles conseguirem o asilo seria muito mais alta se eles declararem que estavam vindo do Iraque e não da Síria. Talvez nos dias de hoje seria exatamente o oposto, eles diriam que estavam vindo da Síria. Então, essa anedota é reveladora da tirania da geografia moral, que é construída no mundo contemporâneo e traduzido no imaginário local. Comentando a história do editorial do Le Monde, parafraseando Blaise Pascal, e ele diz: o coração tem suas razões que a razão deve compreender. Então, a Convenção de Geneva deve ter tido razões suficientes para as decisões relacionadas aos casos. Os políticos, bem como os jornalistas, estavam invocando os princípios humanitários e sentimentos morais. Em vez de assegurar esse asilo aos sobreviventes, esses sobreviventes foram tratados como objetos da generosidade pública. Então, isso foi uma questão não foi uma questão de direito, mas de compaixão. Então, há duas maneiras hoje de resolver essas tensões sobre os solicitantes de asilo e a inevitável presença das perseguições que acontecem no mundo. Existe a repressão, que objetiva a punição, e, por outro lado, a compaixão, que remete à aceitação. No caso do navio, o governo iniciou a primeira opção, declarando que os sobreviventes eram imigrantes ilegais e levou por um campo. E, eventualmente, foi dada a segunda decisão, invocando uma rota humanitária e concedendo a eles um salvo-conduto. A criminalização e a humanização não são funções simples como alternativas políticas. Elas operam numa maneira dialética, como pragmática foi ilustrada por Sangatte, ao norte da França, onde milhares de refugiados foram temporariamente confinados antes de atravessar o canal. No mesmo espaço restrito, a Polícia Nacional e a Cruz Vermelha coabitaram posições paradoxas. A Cruz Vermelha, a polícia estava protegendo os imigrantes dos confrontos violentos entre grupos étnicos. Eles podiam ter prendido todo mundo junto. E a Cruz Vermelha estava exercendo um controle nesse fluxo de população, que são paradoxos não esperados. Então, quando em 2002 teve essa coleção no poder, o ministro do Interior, surpreendentemente, invocou o humanitarismo. Então, após a polícia começar a brutalmente acessar esses imigrantes que continuaram a se juntar nas praias de Sandgate, buscando chegar na Grã-Bretanha. Essa combinação de repressão e compaixão que foi inscrita na legislação francesa durante os anos de 1990, por um lado era muito restritiva e punitiva, as leis de imigração rejeitavam os ilegais e prendia eles e eles eram deportados. E, por outro lado, existia um artigo especial que adicionava uma legalização dos imigrantes, que teriam uma condição médica a ser tratada e que não tinham tratamento disponível em seu país. Então, isso era chamado do humanitarismo racional. Então, isso trouxe muitos solicitantes por esse tipo de asilo. E eles tinham que reorientar suas solicitações por essa nova avenida de legalização. A estratégia só funcionou se o médico conseguisse certificar a existência dessa doença séria, se fosse um caso raro. E os outros solicitantes, ironicamente, ficavam desapontados por não estarem doentes o suficiente para conseguir seus documentos. Mas, além desses resultados individuais, ficou claro que a mudança da legitimidade tinha ocorrido de protecionista para uma obrigação humanitária, com um remédio parcial para a perda de credibilidade de quem buscava asilo.
E na Líbia houve uma intervenção do exército em nome do humanitarismo, onde os líbios queriam sair da França e foram presos e deportados. Na época que a questão dos refugiados estava na iminência de ser resolvida, isso foi por volta dos anos 60 e 70, a palavra dos solicitantes que contavam a história de suas perseguições aos oficiais de asilo, geralmente era o suficiente. Conforme o asilo começou a ser visto como um subsidiário à imigração e um secundário aos direitos humanos, das políticas lógicas, claro que a palavra deles não era mais suficiente, claro que eles pediram mais evidência. E a consequência prática dessa nova situação é o aumento da sofisticação desse processo de pesquisa para cada solicitação de asilo. Na verdade, os governos são confrontados com tensão entre essas duas lógicas. A primeira que exige uma seleção severa dos refugiados para reduzir o fluxo de imigrantes, e a segunda impõe um respeito formal às regras da lei e às regras do direito humano. Recursos importantes financeiros e humanos foram dedicados na fabricação de um sistema que combinaria eficiência em termos de triagem e ser justo em termos de decisão. A investigação de cada solicitação se baseia num custo burocrático, que é totalmente devotado à busca da verdade. Na França, como a maioria dos países ocidentais, a burocracia do asilo tem 2 níveis e 2 instituições. O primeiro passo é o processo administrativo, no escritório francês para a proteção dos refugiados e pessoas sem Estado, baseado num exame dessa solicitação, complementada por uma entrevista do solicitante. Os oficiais decidem se o asilo vai ser concedido. O segundo passo é jurídico, consiste em uma apelação para a Corte Nacional de Asilo. Durante a audiência pública, os relatores juntam todas as informações de solicitação, fazem as recomendações para começar o processo ou para rejeitar esse pedido, ou mesmo para contradizer a administração e vai conceder o asilo. O advogado defende o solicitante e 3 magistrados fazem perguntas para esse solicitante. Eventualmente, uma deliberação secreta é feita e o resultado é anunciado algumas semanas mais tarde. Então, esses 2 momentos podem ser vistos como dois julgamentos. E é assim que os solicitantes têm a experiência deles. Usando a língua como forma de justiça, tem 2 observações. A primeira, em termos filosóficos, essas instituições funcionam como simétricas de justiça retributiva. Não é suspeito quem é o juiz, mas a vítima. O resultado não é a punição, mas o reconhecimento. Entretanto, por uma mudança moral contrária aos tribunais regulares, os quais acusaram que você é inocente até que provem contrário, os solicitantes de asilo geralmente é tratado como suspeito antes de serem provados sinceros. Então, em outras palavras, a vítima se torna um suspeito. E toda a investigação que foi observada e a audiência pública é orientada para uma busca de erros e contradições que podem revelar a má fé do solicitante. Então, esse sistema suspeito transformou o processo de informação num processo de detetor de mentiras, para ver como isso vai ser exercido numa crueldade pública. Então, segundo termo, são sociológicos. As instituições adotam os princípios que geralmente descrevem a justiça local. Eles agem como se eles tivessem que distribuir justamente os recursos, que é o status de refugiado. Ou se não existe a cota para tal respeito. Então, a escassez de recursos não é material.
no caso de distribuição de órgãos, por exemplo, para serem transplantados. É simbólico, baseado no valor atribuído ao status de refugiado. Então, é puramente imaginário. Em ambos os casos, dos transplantes e dos asilos, eles podem ver as considerações, os riscos potenciais de deportação feitas pelos oficiais, os magistrados envolvidos na existência do pedido de asilo. A associação dessas duas lógicas que eu acabei de explicar é ditado pela escassez de recursos. Ele produz um cenário único em que o solicitante coloca a sua vida em jogo por uma segunda vez. A primeira vez no seu país de origem, na face das perseguições, e a segunda vez, a última questão a ser determinada é tal, que os oficiais, relatores e magistrados estão ouvindo a verdade. Mas como eles enfrentam isso? Para analisar o trabalho de avaliação, eu me refiro a 3 teorias principais de verdade em filosofia contemporânea. Eu tomo a liberdade de adaptá-los livremente à minha demonstração. A verdade que os oficiais, relatores e magistrados buscam, aparentemente, é fácil de descrever. Compreende 2 partes. Primeiro, se o conto do solicitante pode ser considerado verdade e se conforme aos critérios definidos para a sessão de asilo, de exílio. A avaliação disso pode ser descrita em termos de correspondência da teoria de verdade, de acordo com a qual a relação entre a proposição, como os fatos que o mundo contém estruturalmente parecidos a essas proposições. As 2 perguntas são difíceis, o primeiro sendo quase impossível de responder além de sombra da dúvida, enquanto a segunda é uma questão de interpretação. Alguns elementos dos contos são relativamente fáceis de confirmar com provas materiais, tais como a identidade do solicitante, que não é sempre o caso, mas os outros, que são geralmente decisivos, são suspeitas. Certamente, solicitantes e seus advogados podem produzir documentos, tais como planilhas organizacionais de partidos políticos, reportagens de jornais, etc. Mas toda essa data pode ser duvidada, questão de dúvida. E se mesmo sendo autêntico, qual prova fornece? No final, estabelecendo a correspondência entre o que está sendo falado e o que aconteceu. Ou poderia vir a acontecer. Supõe um certo nível ou adesão à crença na história. Na deliberação que eu presenciei, a palavra final é que dificilmente é uma questão de sinceridade. A verdade que os magistrados buscam não tem tanto a ver com a correspondência entre as proposições e os fatos, as histórias e as realidades, mas avalia a coerência entre essa narrativa e a pessoa. Aqui, o todo significativo é mais importante do que os documentos ligados a ele. Inclui a pessoa e sua autenticidade. Se o indivíduo solicitando exílio é a vítima que ele diz que é, para obter o status de refugiado, tem que apresentar sinais inquestionáveis de sinceridade. Nesse contexto, a apresentação do eu e o momento da audição, os 20 ou 30 minutos que o caso dura durante uma corte nacional, vira uma performance na qual a veracidade é colocada na prova de sinceridade. Os magistrados oficiais esperam que o solicitante seja aquilo que ela diz que ela sofreu. Eles dizem
com sinceridade quando contam as partes mais dramáticas de sua história. Cada elemento do performance deve ser interpretado como autenticador ou desacreditador. Quanto mais mostra sofrimento, pode provocar a simpatia dos magistrados, mas dignidade chama a sua inspiração. Isso é extremamente intuitivo. Isso eu percebi observando as discussões entre os magistrados durante as deliberações. Alguns foram convencidos por causa de uma expressão, uma frase. Outros ficaram duvidando, ou se a pessoa olhava para baixo respondendo a pergunta de um juiz, e foi considerado uma marca de insinceridade. E enquanto ninguém reparava no fato de ser uma diferença cultural, especialmente se fosse uma mulher falando, afinidade de classe, certamente com certos magistrados, eles tinham mais simpatia para aqueles que tinham a classe social parecida, e outros foram mais tocados pessoas que vieram examinado procurando marcas de sofrimento. Médicos fornecem certificados, mas apenas alguns dos que sofrem pedem exílio apresentam marcas no corpo. E mesmo quando apresentam, essa evidência pode ser ignorada. Como algum juiz falou que vários de seus parentes próximos tinham sido mortos e mostrou uma foto dele numa cama de hospital, no leito do hospital, mas o magistrado falou que não tinha prova de que essa injúria tinha relação a a perseguição política. Poderia ter caído de uma bicicleta. O magistrado falou friamente. Depois disso, o psíquico foi examinado. Psiquiatras procurando para marcas invisíveis mais significativas, trauma psicológica, etc. Também provou ser insuficiente, uma vez que exames clínicos apenas conseguiam mostrar um sintoma, mas não sua causa. E às vezes foi até contraproducente, desde que, daí em diante, aqueles que não tinham consequências psicológicas ou diagnosticadas poderiam ter sido considerados suspeitos. Tais decisões também poderiam ser baseadas na famosa frase: verdade é o fim da investigação. Em outras palavras, a instituição decide o que é a verdade. Se a instituição decide o que é a verdade, no final de sua investigação, nós não temos acesso à verdade íntima do que aconteceu com seus solicitantes ou quão honestos eles estão sendo, quão sinceros estão sendo. Mas sim, temos acesso ao que os magistrados e oficiais de justiça acham que é verdade. Mas, toda vez que eu falei com um relator, o magistrado, depois de 5 horas de audiências, nas quais apenas 1 ou 2 solicitantes, entre 10 ou 12, ganhou status de refugiado, quase sempre falam que eles tinham a convicção que os solicitantes tinham sido tratados equanimamente e que a justiça tinha sido feita. E certamente o que contraste fortemente com a minha percepção do que aconteceu. Em conclusão, o exílio é uma das instituições sociais mais antigas, mas permanece precário. A ratificação da Convenção de Genebra de 51 parecia colocar final na questão de definição de exílio e número de refugiados. O consenso comum sobre o texto era trompe à Lille, por uma ideia falsa, por 3 razões principais. Não incluiu o Sul global. Os assuntos reais aplicavam principalmente às necessidades de trabalho para quem
para a reconstrução da Europa. E, aparentemente, a sua aparente benevolência foi motivada pelos motivos ideológicos relacionados à Guerra Fria. O Protocolo de Nova York de 67, o fechamento de fronteiras depois de 73, do crise de petróleo e a queda do Muro de Berlim em 89, progressivamente colocou uma nova situação. Até os anos 70, a maioria dos refugiados potenciais foram dirigidos pelas administrações nacionais para os países anfitriões, para o mercado de trabalho. Exílio foi dado generosamente a relativamente poucos solicitantes. Quando as restrições que entravam como imigrantes em vez de refugiados conseguiam ficar levantando suspeitas sobre solicitantes de status de refugiado como sendo fraudulentas. A hospitalidade virou progressivamente hostilidade. E nesse novo contexto, a questão de verdade novamente foi colocado. A verdade do exílio e a verdade e sinceridade dos que solicitavam exílio. Para a maioria dos relatórios e magistrados que eu encontrei no processo de seleção, a tensão que induziu na contradição entre o espírito de Genebra ainda os anima. E a realidade da recomendação e julgamentos que são feitos restringe o status de refugiado a uma minoria muito pequena. Quanto mais restritivas as decisões individuais, mais consideração é demonstrada para os princípios da Convenção. Então vira uma situação em que você pode colocar a verdade de exílio como uma coisa valioso e raro, e a verdade de solicitantes de exílio como sendo de desconfiança e inquisição, e finalmente rejeitados. Voltando à minha referência cinematográfica inicial, é o que acontece neste mundo. Muito obrigado, Didier. Bom, fui informado que nós não teremos tempo, né, para, infelizmente, para as muitas questões que devem ter ficado depois, enfim, das nossas falas. E, bom, mas eu acho que na continuidade do colóquio, acho que alguns desses pontos podem ser retomados. Vamos a continuar na calle. Isso, exatamente. Exatamente. Então, essa é uma discussão para se fazer na rua mesmo, né? Queria, enfim, em nome, né, da organização, de agradecer a presença do professor Didier, a presença de todos vocês. É importante, né, nessa abertura do ciclo. E convidá-los, então, a todos para a próxima atividade, que será no dia 8 de maio, com o tema África, um continente sem história, onde nós vamos contar com a presença do Emi Sader, José Moura Gonçalves Filho e da Caterine Coutai, né, que está aqui presente, né? E então esperamos todos, né, no dia 8 de maio, tá? Então muito obrigado a todos e até o próximo encontro.